Estamos aqui com mais um episódio do nosso Vem Cá Podcast. Todo domingo, às 9h30 da manhã, já é seu encontro marcado aqui nesse canal para você se tornar um expert em gestão. Toda vez eu penso em trazer pessoas que têm a vida real, que passam por problemas, pessoas que têm experiência, vivência e que têm muito a contribuir com você, que quer realmente ser um gestor de sucesso. E hoje a convidada, ela é muito especial. É uma pessoa que tem muita experiência de mercado, ela tem muita autoridade para falar, não só de empresa, mas também de outros pontos que nós vamos abordar aqui. Estou muito feliz por tê-la sentada na cadeira do Vem Cá Podcast, juntamente aqui com o meu parceiro de podcast, o Taylor Cartacho. É isso mesmo. Hoje vai ser um grande dia, um dia muito especial. E vamos aprender bastante coisa hoje a respeito de empreendedorismo, como começar um negócio. De fé também, tá? De fé. É uma mulher de fé. De fé. Foi a mulher que fez com que eu conhecesse Jesus de forma profunda. Então, tenho também essa gratidão. Então, hoje a nossa convidada é ela, a mulher que nos inspira, a dona Lucy Feitosa. Seja muito bem-vinda ao Vem Cá Podcast. É um grande prazer recebê-la aqui. Quero que você se sinta super à vontade, porque muitas coisas aqui nós queremos hoje compartilhar com as pessoas que estão em casa nos assistindo. Então, vamos começar, né? Vamos começar. Estou aqui só para responder. Fala um pouco para a gente, Lucy, como foi a Lucy no passado? Era uma mulher que trabalhava para os outros e depois tornou-se dona do seu negócio? Sim. Na verdade, desde os meus 15 anos, eu sempre tive o sonho de ter meu negócio e de ganhar dinheiro e ter sucesso. Então, isso eu tinha como meta na minha vida. Então, tudo aquilo que você coloca como meta, dificilmente você não vai conseguir, porque é seu sonho. Então, o que é que eu fazia? Todos os dias eu falava aquilo para mim. Mas comecei trabalhando no comércio como vendedora na Pints, isso o quê? 35 anos atrás, eu era vendedora da Pints. E lá eu descobri um talento de vender. Eu me tornei a melhor vendedora daquele lugar. Só que naquela época a mulher não ganhava comissão. Então aquilo ali não se tornou interessante para mim. Então o que foi que eu resolvi? Se eu vou procurar um lugar para mim trabalhar, para me ganhar por comissão. E na época, a Joalheria Matos, na da Coelho Rodrigues, era na frente da Pintos. E ali eu tive a oportunidade de ir ali conversar com o Rubens na época e pedir ele uma oportunidade. E ele me deu essa oportunidade. E quando eu fui trabalhar na Joalheria Matos, eu me tornei a melhor vendedora dele também. Detalhe, lá tinha vendedora de 10, 15 anos. Imagina aí. Mas o que é que acontece? Eu tinha uma mentalidade, eu sabia onde eu queria chegar. Eu sabia aquilo que eu queria para mim. Então, e eu já sabia que eu tinha esse talento de vender. Então, quando você tem talento de vender, você vende qualquer coisa. E aí, eu trabalhei ali 4 anos. Depois, eu decidi sair. E eu disse, agora eu vou trabalhar para mim. Eu vou botar o meu negócio. Foi quando eu resolvi, em Fortaleza, comprar roupa para vender. Então, a minha primeira loja, ela foi num quarto dentro da minha casa. Foi uma estantezinha daquelas de ferro do supermercado. Sim. Foi a minha primeira loja, foi ali. Então, eu fui em Fortaleza, comprei a mercadoria e vendi. E deu certo. E ali eu comecei o que é multiplicar todo aquele dinheiro que eu estava ganhando e investindo no negócio. Foi onde eu coloquei a nossa primeira loja, que foi num ponto onde a gente fez, na casa que a gente morava, tinha um espaço na frente, e a gente fez ali um ponto e colocamos ali a nossa primeira loja, que levou o nome da Lais, era Laisa Confecções. Que é a sua filha mais velha. Sim. E ali a gente foi comprando, foi vendendo, comprando, vendendo. E aí eu resolvi, já não ia mais só para Fortaleza, ia para São Paulo, cheguei até ir para o Paraguai para comprar presente, brinquedo. Menina, eu comecei a viajar aí, Goiânia, tudo que era lugar, expandindo o nosso negócio e vendendo. E qual era meu sonho? Meu sonho naquela época era ter uma loja na 13 de Maio, porque naquela época não tinha shopping. Então, qual era a Rua das Boutiques? A 13 de Maio era a Rua das Boutiques naquela época. E ali eu consegui um ponto e ali tirei da nossa casa e colocamos na 13 de Maio. E ali as coisas ali começaram a melhorar. Então, nós começamos a vender mais.
E aí, de repente, veio aquele negócio na minha cabeça. Eu deveria era fabricar. Porque se eu fabricar, eu vou ganhar mais dinheiro. E eu não tinha nem noção do que era costurar. Mas eu tinha uma cunhada crente e também que ela sabia, tinha noção de costura e de cortar, a Ana. E eu disse, Ana, mulher, eu estou pensando seriamente em comprar assim, 2 máquinas e a gente fabricar umas peças. Eu vou precisar da tua ajuda. Aí ela foi para tomar de conta. E eu fui no centro comprar aqueles quilozinhos de malha e começamos a fazer algumas blusinhas. A gente fazia 2 blusinhas por dia, 3, e fomos juntando. E foi botando nessa loja, E fomos na Laisa botando Confecções. na nossa loja, já na 13 de maio, né? E não é que foi dando certo. E o que foi que eu vi? Eu vi que eu fabricando, o meu lucro era o dobro. E aquilo ali me motivou a investir mais. E foi onde a gente foi colocando mais costureira, comprando uma malha, fabricando mais do que comprando fora, a tal ponto que a loja ficou cheia só do nosso produto. E quando isso aconteceu, eu disse, não, então agora eu vou vender no atacado. Então, eu vou fabricar mais e eu vou em São Luís, eu vou começar a revender esse produto. E eu me lembro demais que quando eu fui em São Luís, que eu coloquei, enchi aquele carro, eu tinha na época um Fiat Uno, 4 portas, enchi de blusinha para vender. Aí me disseram um hotel onde os representantes, as pessoas iam comprar, né? Que era lá no centro de São Luís, eu fui. Mas você sabe quando você tem aquela atitude de fazer as coisas e as coisas elas vão acontecendo? Eu conheci um representante que já vendia outras marcas e que ele conhecia essa sacoleira tudinho naquele lugar, olha. E aí ele foi comigo, gostou muito do nosso produto, e ele foi me levar na casa de todas as sacoleiras. E ali foi um maior sucesso a nossa venda, nós vendemos super bem. E ali a tendência foi o quê? Foi melhorando, foi aumentando mais, contratando mais costureira. Aí eu já não estava fazendo mais blusinha, a pessoa queria uma calça de malha, uma calça de alfaiataria, um shortinho. E fomos mudando o mix e foi melhorando e foi crescendo. Nesse tempo já era Lavertil? Não, ainda tudo era ainda B&L. Ah, B&L. Então, B&L. antes teve uma marca, que é a B&L. A B&L, ela surgiu da minha necessidade, A né? B&L surgiu das 2 máquinas. Exatamente. Então, a B&L representava o que? Era Benedita e Lucy. Então, era o meu nome e o nome do esposo. O que foi que aconteceu que eu achei interessante? A partir do momento que nós começamos a vender muito a parte da modinha em si, as pessoas perguntavam para a gente, vocês não têm um jeans? E a gente não tinha um jeans. Por quê? Porque o maquinário do jeans ele é muito caro. Para você ter noção, uma calça jeans, ela pega em média 5 máquinas para fazer ela. Cada máquina é uma operação diferente e o valor era muito alto. E naquela época, nós passamos por uma crise, porque começou a voltar muito cheque. Eu deixei de ir visitar o cliente, coloquei um representante lá. E o que foi que aconteceu? Ele vendia para todo mundo e, de repente, veio aquele baque, né? E para nós que estávamos começando naquela época, foi muito difícil. Aí eu disse para o meu esposo, para o Beck, eu disse, Beck, a única forma é nós voltarmos novamente para atender, para que a gente não venha quebrar. Então, tu faz aí o Piauí, eu faço o São Luís. E aí ficou... dessa forma, a gente praticamente teve que recomeçar o nosso negócio. Aí vocês foram representantes ali naquele momento, né? Fomos representante, nós passamos 3 anos. Ou seja, o representante que vocês colocaram, ele só estava focado na comissão. Na comissão. Ele não queria saber se o cliente era bom, Não. se o cliente era bom pagador. Não. Ele só queria vender de qualquer jeito, sem se importar com a qualidade desse cliente. E isso é muito interessante, porque na gestão é um ponto que nós observamos muito. Quem é esse cliente ideal? Porque um cliente desse, ele quebra o negócio. Não, na verdade, quando nós nos assustamos, quando começou a voltar aquela quantidade de cheques, e aí eu disse, Beck, ou a gente para com essa representação e nós vamos retornar, ou a gente não consegue, não. Foi quando nós voltamos, né? Ele começou a fazer todo o Piauí, e eu fiz toda a parte de São Maranhão. Luís, Capitão, mas também as cidades também do Maranhão, algumas também a gente visitava. Ou seja, a gente teve que recomeçar. A gente pegou um baque, mas também teve as nossas experiências, né?
E a gente recomeçou novamente. E aí foi onde surgiu a necessidade das pessoas perguntando pelo nosso jeans, e a gente não tinha. E como a gente pega aquele baque foi muito grande para nós, para a gente fazer esse jeans não era algo muito fácil, mas foi onde eu conheci o Lima, dono da Limáquina, e ele me vendeu esse maquinário usado, que era mais barato, e nós compramos para nós começar a produzir o nosso jeans. Nós não tínhamos experiência nenhuma em fabricação de jeans. Então, as primeiras peças, quando elas iam para a lavanderia para ser lavada e voltavam, elas ficavam pequenas, porque tinha um encolhimento. E nós não sabíamos disso. Então, eu fui aprender a conhecer tecido, a conhecer jeans, a conhecer gramatura, Modelagem. a conhecer modelagem. Protótipo Nossa, também, a nossa né? modelagem, a nossa primeira calça, eu queria ter alguma guardada, mas não tenho. Meu Deus, se vestia super mal. Eu não sei como a gente conseguiu vender naquela época, mas a gente foi o quê? Foi aprimorando até chegar numa modelagem ideal. E isso levou um tempo. Hoje, a nossa modelagem ela é perfeita. Hoje, nós já passamos todo o processo, a gente conhece os tecidos já, né? A gente conhece o percentual de encolhimento de cada tecido. E tudo isso é muito importante para se fazer uma calça, ou seja, uma bermuda, uma roupa E que hoje tem tenha uma gama de encolhimento. profissionais, né, assim, que faz parte do processo desde a criação até o produto final, se a gente observar a produção, assim, é algo extraordinário, né? É algo assim. Eu sou apaixonada por chão de fábrica, eu sou apaixonada por toda a criação de uma peça, desde o começo daquela peça, o desenvolvimento do protótipo, a prova de vestir a peça depois de feita, para ver se está vestindo bem ou se não está, né? Para fazer os reajustes, para poder depois aprovar para ir para produção, né? seguir, né? Sim. Toda os setores para chegar na produção. Então, isso é um trabalho grandioso, muito grande. Mas evita também muitos prejuízos, evita Com muitos erros, não é? Quando com você faz esse certeza. protótipo, quando você define ali se a Isso. peça vai para a produção ou não, o tempo de duração da peça, isso impacta muito também nos custos, na precificação. Então, é muito Com interessante. certeza. Então, hoje o nosso produto, ele é um produto... Qual é o produto que a gente vende hoje? É o produto básico. Então, o produto básico, a produção dele, ela é bem alta, né? Por conta que é uma peça básica. Então, Até porque a Laverty... Porque, assim, para poder as pessoas que estão nos assistindo entender, você fez a BIL, que era uma fábrica de modinha e jeans para atacado, e ela não vendia no varejo, ela não vendia para o consumidor final. não. Então, depois foi que teve uma mudança de modelo, onde você criou a Laverty, que hoje é a sua loja, que trabalha com varejo e também tem um braço aí do atacado. Então, não é isso? deixa eu explicar. Como foi essa transição Sim. da BIL para a Laverty? Foi naquela crise que teve, né, dos Estados Unidos, aquilo ali afetou o nosso Brasil. E ali, mesmo sendo o esposo que estava vendendo, muitos clientes começaram também a ter dificuldade de honrar os seus compromissos. E aquilo ali começou a afetar A saúde da empresa, a né? saúde da empresa. Então, eu disse, a solução é a gente mudar a forma de vender. Então, a nossa venda toda era em cheque. Você tem noção do prejuízo que a gente teve na época, que muitos clientes não tiveram condição de honrar seus compromissos. E a gente já vendo aquilo ali, eu disse, nós precisamos mudar a forma da venda. Então, a melhor forma agora é a gente criar um novo nicho, uma nova marca, um modelo do negócio para poder a gente alavancar novamente. E aí entra a minha fé. E saiu das vendas no cheque, né? O que foi que aconteceu? Então, nesse processo todo, o que foi que eu fui fazer? Eu fui orar, fui colocar em oração, pedindo a Deus um novo direcionamento, pedindo a Deus o que eu deveria fazer para sair daquela situação, porque naquela época nós tínhamos lojas em vários estados do Brasil. E nós começamos a fechar as lojas de Fortaleza, de São Luís, de Picos, Mossoró. Nós fomos fechando todas as lojas e nós ficamos só com as lojas de Teresina. Então, naquele momento ali, eu fui fazer campanha, eu fui conversar com Deus, eu fui pedir a Deus um direcionamento. E eu sou uma pessoa que eu tenho muita fé. Então, o que foi que aconteceu? Eu passei vários meses orando e seu Deus me responder. Mas Deus me levou, foi quando eu viajei para o exterior.
E Deus me levou em Paris, Deus me levou em uma loja por nome Zara. E quando eu cheguei dentro daquele lugar que eu vi multidão de pessoas comprando, eu comecei a conversar com Deus ali. Eu disse, Senhor, essa loja vende demais. Meu Deus, eram filhas, Karine, enormes nos caixas, uma multidão de pessoas naquele lugar. Foi quando eu ouvi, quando o Senhor disse para mim, eu te trouxe aqui. É isso que tu tem que fabricar. Roupa barata com qualidade, eu vou te abençoar. E naquele momento que o Senhor falava isso para mim, o Senhor me deu o projeto da loja, que é o projeto que hoje é as nossas lojas. Era para ter toda a mercadoria do tamanho menor para o maior, para a pessoa se auto-atender. E da forma que Deus me mostrou, assim a gente fez. E foi um maior sucesso. Eu me lembro demais que a primeira loja que a gente mudou foi a nossa loja do Riverside, que era 32 metros quadrados. Então, eu chamei a Alda, a gente fez um novo projeto ali e a gente lançou dentro daquela loja de 32 metros quadrados a nossa primeira loja da La Vestir. E foi um boom, foi um sucesso. Criavam filas até fora da loja para poder entrar para comprar. Uma mercadoria boa, barata, com qualidade. Começou ali. Aí dali nós levamos para a loja do centro, né, que nós chamamos para Helena 13 de Maio, tiramos também a antiga marca BL, colocamos também lá vestir só para vender à vista ou no cartão de crédito. Mudou totalmente, né, a forma Modelo, né, de modelo de pagamento e também foi um outro sucesso. Foi quando surgiu a oportunidade da gente colocar no Teresina Shopping, na época que estava... Qual foi o ano, essa mudança? Isso tem uns... Acredito que hoje está com uma média aí de uns 13 anos. 13 anos. Ainda hoje minha esposa tem roupa da BL. Olha aí, né? Durabilidade é uma marca, porque, na verdade, né? Da La Vestir e da BL. É um produto de qualidade. As nossas blusas, você usa anos e anos e anos e você depois ainda tá novinha. Tá novinha. Entendeu? É o tecido, né, que a gente usa. Então, isso tudo Tecido, foi... acha a costura muito boa. o que é que acontece? Vai acontecendo as coisas, né? E você vai ter que criar novas estratégias para você superar. Se reinventando. Aí depois do Teresina Shopping, né? vocês abriram no Shopping Rio Puti. Isso. Teresina Shopping também, na época, nós ainda estávamos ainda com muita dificuldade, né? Ainda mais... Ali foi algo que Deus disse que era minha, que estava me dando um presente. Eu acreditei, fui lá, botei, Deus me deu, tá lá a loja. E depois Rio Puti. Depois a loja do Rio Puti também, né? Que aí agora está aí crescendo. Foi a loja nossa esse ano que mais cresceu, foi a loja do Rio Puti. E a última loja foi a da Ilha, no né? Shopping da Ilha, no Maranhão. No Shopping da Ilha, a gente colocou primeiro do Shopping da Ilha, depois que a gente colocou do Rio Puti. O Shopping da Ilha já deve ter uns 10 anos, a nossa loja lá. E né? você falou pra gente sobre a questão da sua fé. Você hoje é pastora, tem essa missão aí. E como foi que a Lucy despertou essa fé? Como foi isso? Conta um pouco para as pessoas entenderem como foi que você se tornou essa mulher de fé, decidiu ser pastora. Como foi que foi essa caminhada? Na verdade, a fé, ela vem em você conhecer quem Jesus é. Então, se você ler a Bíblia, você vai ver lá a quantidade de milagres que Deus fez na vida das pessoas, porque elas tiveram fé. Então, a primeira coisa que eu aprendi lendo a Bíblia foi ter fé. Então, se você tem fé, eu digo sempre que é o suficiente para Deus ele operar nas nossas vidas. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. A Bíblia diz que se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, é o suficiente para Deus te atender. Então, a fé, ela vem você conhecer quem Deus ele é. É a mesma coisa de eu conhecer a Karine. A Karine eu conheço quantos anos? 10, 15 anos? Então, hoje eu conheço o que a Karine gosta, o que a Karine não gosta, o que ela gosta de fazer. Tudo isso eu sei. Por quê? Porque sabe a gente os defeitos, as qualidades. Porque a gente tem um relacionamento. Então, com Deus é a mesma coisa. Quanto mais tempo eu tenho para Deus, mais eu vou conhecer quem Deus é, mais eu vou me relacionar com Ele. E mais profundidade eu vou ter Ele com as minhas experiências que eu vou passando no meu dia a dia com Ele. Porque se eu fosse falar para vocês daquilo que Deus já fez na minha vida pela minha fé, nossa, é só num livro mesmo que eu vou escrever, para compartilhar com as pessoas que a fé ela vai te levar para novos níveis. A fé ela faz isso.
Se você acredita, você pode chegar longe. É aquilo que é fé. É a certeza, a convicção que tu tem, mesmo que tu não tá vendo naquele momento, mas tem certeza que aquilo vai acontecer. Então, isso é fé. E isso é muito interessante. Como foi ver, como eu me tornei pastora? O chamado que Deus me chamou. Então, quando Deus nos chama para algo, a gente precisa ser obediente. E eu, como eu leio Bíblia, eu gosto de ser obediente. Porque eu acredito que o melhor lugar que você tem para você florescer é no centro da vontade do Pai. Então, se Deus me escolheu para me pregar o evangelho, para me compartilhar essa boa nova que salva, liberta, cura, que transforma a vida do ser humano, eu estou aqui fazendo. E não faça não, né? E não faça não. Mas é muito Então, interessante sou porque obediente. realmente, Taylor, eu conheço a Lucy antes dela ser pastora, antes dela ser crente. Então, assim, a gente se conheceu há muito tempo atrás e dali nós criamos uma amizade que até hoje permanece. Sim. E tanto ela tem visto a transformação que acontece na minha vida, como E a eu Karen tem tenho um visto... excelente também testemunho, né? De mudança de Demais. vida, né? Sim, Demais. e a gente tem acompanhado as evoluções. E tem um ponto, Lucy, que eu acho muito interessante em você, é que você, por mais que tenha experiência com negócios, por mais que você já tenha uma vivência, que você seja uma pessoa que vive aí no mercado, tem uma característica sua que eu acho interessante. Você gosta muito de aprender. Você sempre está ali buscando conhecimento. Eu digo muito que não basta só ter a experiência. Tem que ter a experiência e o conhecimento. Você Sim. sempre tem que estar buscando conhecer coisas novas. Ainda mais hoje quem trabalha com empresas. É um mix de situações que nós temos que aprender. É marketing, é comercial, é financeiro, é estoque, é posicionamento, é tributário. São muitas coisas. E aí, recentemente, você até participou do nosso curso, Formação de Gestores e Gerentes, e nós ficamos muito lisonjeados, não foi, Taylor? Demais. Porque é uma honra muito grande ter uma mulher do seu nível, com a sua Com uma vasta bagagem, experiência. sentando para nos ouvir. Porque muitas vezes nós achamos assim, será se uma pessoa dessa vai dar credibilidade para a gente? Será se uma pessoa dessa que já tem conhecimento, que já tem uma bagagem, que tem muito a nos ensinar, será se ela vai ter a humildade de sentar e ouvir dessas pessoas? E eu queria que Mais você novas. falasse um pouco sobre isso, como foi a sua experiência. Eu já falei aqui que nós ficamos muito felizes por você ter participado. Para a gente, assim, eu fiquei até um pouco tensa, porque eu sei o quanto você é A exigente, responsabilidade. o quanto você é uma pessoa exigente, o quanto você é uma pessoa que crítica, e eu queria ouvir como foi para você. Na verdade, eu acredito que eu sou uma eterna aprendiz. Então, eu gosto muito de ler. Eu leio muito. Eu hoje ainda leio 2 livros por mês. Imagina, se eu leio 2 livros por mês, eu leio quanto por ano? Então, eu leio livros sobre finanças, sobre relacionamento com pessoas, sobre fé, sobre vários assuntos, sobre inteligência emocional, né? Que isso é muito importante hoje. Para qualquer liderança hoje, eu acredito que deveria fazer um curso, né, sobre isso. Eu digo que hoje qualquer líder deveria ter um curso de coach, para você entender de pessoas, né? Entender, hoje, no mundo que nós estamos vivendo hoje, tá difícil você se relacionar com pessoas. Hoje as pessoas estão precisando serem ouvidas. Eu digo sempre que estou querendo até fazer um curso de psicologia agora, vou me matricular agora em janeiro, Olha aí, justamente sempre aprendendo. para mim aprender. Então, fazer parte do curso que vocês fizeram aí, eu disse, gente, eu vou para mim aprender mais, para mim ver o que é que não estou fazendo da forma que é para ser feito. E acredite, Karine, para mim foi um divisores, tá? Muita coisa ali eu comecei já a aplicar, né? Coisas que eu não estava fazendo. Eu fui ali me avaliar também, tá? Então, isso é muito importante, porque às vezes a gente pensa assim, eu tenho um negócio, eu já sei de tudo. Não, você nunca sabe de tudo. Nunquinha. Nunca. E ainda Nunca. levou todo o corpo de gerentes, todas Ainda as levei lojas, as né? gerentes Participar. aí para aprenderem, porque eu acredito que o conhecimento, ele te eleva de níveis. O conhecimento faz você subir de níveis. E eu digo que o conhecimento, ele é libertador. Seja qual seja o assunto, tá?
E é muito importante isso. E você se tornou uma apaixonada por gestão, não foi? Não, agora eu tô olhando o número aí, direto aí, Tê. Já mandei botar até no meu iPad pra chegar em casa pra Ela me disse olhar. que vai colocar uma televisão lá na sala dela, com todos os Vou botar. indicadores. Eu ainda E quero... ela tem uma sala excelente, uma TV Taylor, excelente eu para ainda colocar. quero uma televisão para ver lá tudo direitinho, todos os números de todas as lojas, de tudo Isso. enquanto. Todos os E indicadores. é vocês que vão fazer para mim. E isso aí você conquistou lá no curso, porque Com eu lembro certeza. que você ficou dizendo... Aí eu falava muito, vamos lá, eu amo números, eu amo gestão, eu amo lucro. Na verdade, sabe o que é que eu observo? Que tem muita gente aí brincando de ser gestor. Brincando de ser dono de negócio. Brincando de ser dono de negócio, entendeu? Porque o que acontece? Você começa sem experiência nenhuma. Você vai adquirindo, né? Vão passando-se os anos, você vai amadurecendo, mas tem coisas que você precisa sentar. Você ganha tempo, né? Quando você senta para poder aprender, você ganha tempo e a gente aprende com o erro dos outros. Se eu tiver um mentor que me diga os caminhos, também fica mais fácil a gente seguir aquele caminho. Quando a gente faz uma gestão baseada em indicadores, abre um norte Grandioso. na vida empresarial de uma forma extraordinária. E você consegue tomar decisões assertivas. Assertivas, né? Em cima do que realmente precisa. Não achamos, eu acho, não. E é interessante, quando a gente fala disso, não é só a parte financeira, e ela é muito importante. Sim. Você falou que teve 2 dificuldades por inadimplência. Sim. E as 2 dificuldades que você falou de inadimplência foram por fatores externos. Que você não controla. Não. Ou seja, é interessante que você tenha uma gestão baseada em indicadores que, inclusive, quando a gente vende no boleto, quando a gente vende de outras formas que não na maquineta, eu preciso de ter uma gestão desses indicadores da minha inadimplência. E muitas vezes a gente confunde, a gente não sabe o que é um atraso de pagamento e uma inadimplência. A gente não sabe medir o percentual dessa inadimplência para que eu possa fazer a gestão dela. Quando a gente faz, e aí, hoje o teu concorrente são inúmeras atividades. Hoje a gente concorre pela capacidade de pagamento das pessoas, de consumo. Ou seja, é o limite do cartão, é o que eu tenho de crédito no mercado, né? Sim. E às vezes não é só essa concorrência direta, de roupa concorrer com roupa. Às vezes a roupa concorre com o restaurante, concorre com a loja de celular. Uma loja de chocolate, Uma loja de perfume. chocolate, né? Então, Sim. E é por isso que a gente precisa fazer a venda do boleto, a gente precisa fazer a venda, e as grandes redes, elas fazem isso, né? Elas lançam cartão próprio, para ela se sair daquele cartão de crédito comum, como um Visa, um Master, e ela lança o seu próprio cartão, para que ela gere em si aquilo e ela cria oportunidade de venda. Taylor, você falando isso, e quando você trouxe a inadimplência que ela sofreu lá no passado dos clientes, por isso que a empresa ela não pode estar olhando só para o faturamento. Sim. O que é que eu percebo? A pessoa quer vender. Ela quer vender de qualquer jeito porque ela quer faturar. Ela quer ter aquela sensação de que está vendendo bem. E hoje, o que a gente traz na nossa consultoria é um despertar de consciência, de maturidade, para que o dono do negócio ele se torne um gestor e ele passe a amar o lucro. Ele passe a ver que não é sobre faturar mais, é sobre lucrar mais. Ou seja, quando eu penso nisso, eu vou ter mais assertividade na minha venda, porque eu não vou querer vender de qualquer forma. Com certeza. Eu não vou querer vender para qualquer pessoa. Sim. Eu vou querer vender para a pessoa certa, para aquela pessoa que me paga bem, para aquela pessoa que realmente não vai fazer o descasamento do meu fluxo de caixa. E isso é um grande salto na carreira. Por quê? Porque você passa a ter uma mentalidade de um gestor de sucesso. Você passa a ser um expert em gestão. Com esse curso que eu fiz de vocês, eu entendi que eu precisaria aumentar mais a minha venda para poder melhorar meu fluxo de caixa, para poder melhorar mais o meu lucro. Então, o que é que eu poderia fazer para melhorar isso? E aí foi quando a gente já vinha com a ideia de fazer fardamento, né? Que é um mix que é interessante também e que você tem um lucro. E detalhe, vender fardamento é algo bom. Principalmente quando é fardamentos assim para colégios. Hoje, eu já sei qual é o perfil de cliente que eu quero para fardamento. Eu não quero aquele cliente que tem 10, 15, 20 funcionários. Para mim, não é interessante pegar ele. Não compensa. Para mim, não compensa. Para mim, compensa pegar empresas grandes que tem aí... Que tem 5 mil. Que tem aí 1.000, 2.000 funcionários, entendeu?
Isso para mim é interessante. Por quê? Isso é nichar, e você Por quê? ter direcionamento. Agora mesmo eu já vou cortar aí vários clientes que eu não vou atender mais a partir do próximo ano. Porque não é interessante para mim. Então, a gente já viu que não compensa. Então, você tem que saber aquilo que compensa. Sim. Entendeu? E quem é que te mostra isso? Os indicadores. Os indicadores, Eu sempre entendeu? falo, nem todo cliente é seu cliente. E eu digo hoje para os representantes que a gente está colocando aí para vender fardamento, gente, qual é o perfil de cliente de fardamento? Colégios que têm acima de 500 alunos. Esse é meu perfil. É 500, é 1.000, 2.000, 5.000, Isso. 10.000. Quanto mais, eu tenho como fazer. Tá? Então, isso aí já foi algo que já foi estudado. Por quê? Porque menos de 100 me dá dor de cabeça. E para mim não compensa. E Isso aí é interessante. gestão. Isso é gestão, porque assim, Isso você já vai é olhar, gestão. você vai olhar para o faturamento, porque toda empresa precisa de faturamento, mas aí você está olhando também para a sua efetividade de produção. Com certeza. De um corte, de comprar o tecido com o fornecedor. Sim. Né? Tudo isso vai causar um efeito lá na frente, que vai ser o custo da mercadoria que você produz, né? Assim, ou ela vai ficar mais Exatamente. barata e ter mais lucro, ou ela vai ser muito cara e ter pouco lucro, né? E isso é muito interessante quando você falou de vendas, porque vender errado pode quebrar o seu negócio. Pode quebrar. Com Toda certeza. venda, Lucy, ela tem um custo. Sim. Então, eu preciso exatamente saber se eu estou vendendo certo. Às vezes, as pessoas vão lá e fazem um queima. Elas botam desconto. Será que elas estão, pelo menos, com a precificação correta? A gente chega nas empresas e tem vezes que eu digo assim, minha gente, isso aqui foi só Deus mesmo, é só milagre. Por quê? Porque a pessoa, ela está dando desconto na peça errada, ela não está com o preço certo, não está ali com tudo ajustado como deveria. Então, assim, a venda, ela precisa ser algo que as pessoas têm que analisar. Até porque a gente paga para vender. Com Paga certeza. pra vender. Não, eu aprendi isso com o Taylor. Paga para vender. Paga para verdade. vender. É muito interessante isso. Não, conhecimento, ele é tudo. O conhecimento é tudo. E a Lucy, ainda tem muitos sonhos? A Lucy tem, sim. Eu tenho vários sonhos. Você gosta muito de viajar, não é isso? Gosto muito de viajar. Ainda agora eu estava conversando, né? Que eu não... Nós estamos aí começando com licitação. Eu disse, menino, isso dá uma dor de cabeça. Eu não quero isso não para mim. Aí veio meu genro e disse, tia, isso é o mundo. A senhora escolhe o que a senhora quer fazer. Aquilo que não é interessante para a senhora senhora descarta. Não é interessante não a senhora pegar, digamos, uma bermuda para a senhora fazer 10.000 bermudas. É só um modelo. Mas disse, isso é você analisar, né? Aí eu disse assim, não, é verdade. Para me fazer 10.000, é a mesma coisa eu cortar 1.000, é a mesma coisa eu cortar 10.000. Então, para mim é interessante. Então, o que é que acontece? A gente contratou 3 pessoas só para licitação. Colocamos uma pessoa para dizer qual é o perfil que eu quero. Então, já eliminei um bocado. Agora, até você chegar e entender isso, você tem uma dor de cabeça enorme. Eu falo muito sobre Entendeu? isso, que Aí eu você digo precisa sempre, escolher o cliente que você aí eu quer. digo sempre, tem uma pessoa que é responsável pelas licitações, né? E eu disse para ele, eu digo, olha, deixa eu dizer para você o que eu tenho expertise. Eu tenho expertise em fazer jaleca, eu tenho expertise em fazer scrubs, eu tenho expertise em fazer calça jeans, bermuda, jaqueta de moletom para colégios, bermuda. Eu fui passando tudinho. Isso aqui eu tenho expertise, isso aqui a gente faz e faz bem. Agora, o que é que eu quero pegar? Vamos lá, uma jaqueta dessa bem aqui. A pessoa quer 5.000. Eu participo dessa bem aqui, dessa licitação. É 5.000 peças. Essa eu participo. Ah, é 100 peças. Não é interessante para mim. Eu já sei bem claro aquilo que eu quero. O pique, perfil ideal de cliente. Eu já sei, entendeu? Então, isso porque eu ficar batendo com coisa para mim ter dor de cabeça, não compensa. É igual a gente. Nós temos hoje o nosso perfil ideal de cliente. Nós não ficamos captando cliente de qualquer forma. Quando você tem esse perfil, que você já sabe, é você bater só em cima disso aí e pronto. Até porque quem quer Isso é agradar todo eficiente. mundo não agrada. E vai ser muito eficiente. Muito eficiente. Agora, aí me chegou uma licitação que a pessoa queria pegar, dava aí uns 20 milhões. Mas o que era? Blusa PV de malha, fardamento. Coisa bem baratinha. Eu disse, isso aí eu não pego. Mas é 20 milhões. Eu disse, mas não é interessante para mim.
Não é sobre o valor. Não é sobre o sobre valor. o que eu vou ganhar, o meu ROI. Entendeu? É o ROI, o Não é retorno desse interessante para mim. investimento. Eu vou fazer 22 mil peças, mas um lucro de que é de 5%, para mim não é interessante. Então, eu já tenho bem claro isso. Sim, isso é muito bom. Entendeu? Isso, na realidade, lhe coloca à frente no mercado. Porque a maioria dos donos de negócio, eles não conhecem o seu perfil ideal de cliente. E sabe o que é que acontece? Eles querem agradar todo mundo. Ah, eu quero uma blusa. Ah, eu quero calça. Ah, eu queria que tu me vendesse isso. Não, você precisa entender o que que você oferece, o que que você tem expertise, quem é o cliente ideal para você, quem é o cliente que vai lhe comprar. Porque tem cliente, Lucy, que ele é detrator. Ele termina falando mal do seu negócio. E cada cliente insatisfeito, ele fala mal de você para 15 pessoas. Com certeza. Então, é o cliente que nós chamamos de bad fit. Esse cliente aí você deixa para lá. Eu costumo, assim, ver essa situação. Muitas vezes, um empresário ele vai lançar uma loja de roupa, por exemplo, e aí ele começa a vender modinha. Aí daqui a pouco chega alguém e pergunta, você não tem sandália também, não? Aí o cara diz assim, rapaz, então não. Aí, mas eu vou comprar. Eu vou abrir aqui uma seção de calçados. Aí ele faz um investimento, compra, abre, bota lá uma seção de calçados. Aí daqui a pouco chegou outro cliente e pergunta, ei, você tem brinco? Não, nós não temos. Aí ele compra também. Você tem roupa de academia? Não temos. Aí compra também. Aí daqui a pouco ele tem um pouquinho de cada coisa dentro de 40 metros quadrados ali e não tem nada e não se especializa em nada, né? No começo você falou que... Aí muda o modelo de negócio. Aí muda o modelo de negócio e às vezes é para ser né? uma loja de departamento dentro de uma loja pequenininha e não funciona. Você não se especializa, você acaba não ficando conhecido porque você não sabe qual é o seu público. E interessante que no que tu vende, quando a gente faz uma curva ABC de produtos... Lá ela me diz exatamente qual é o teu core business. Lá me diz exatamente qual é o perfil de produtos que teu cliente gosta de consumir. Sim. Ao invés de tu ampliar aquilo que ele já consome, tu tira o foco e começa a comprar outras coisas que não é o foco ideal do perfil do teu cliente. Porque você fala assim, me pediram. E eu sou muito assim hoje. Quantas pessoas te pediram? Eu pergunto muito, eu quero saber. Tem muita gente reclamando. Quantas pessoas? Não, olha, se eu, de tantas pessoas aqui, tem uma reclamação, isso aqui não faz diferença. Então, nós precisamos realmente ser assertivos. E isso é gestão. É esse o papel de um gerente e de um gestor. Ele tem que saber lidar essas informações. Eu acho que interessante também aí, mais importante ainda, porque a gente vai fazendo toda aquela avaliação, até você saber o percentual dentro da loja, aquilo que você mais vende. Quantos por cento você vende de blusa? No meu caso, que eu vendo muita blusa. Mas hoje eu não tenho noção se eu vendo aí 60% de toda a nossa produção. Eu tenho noção, mas eu quero... Vai receber. Entendeu? Quantos por cento eu vendo de calça de alfaiataria? Quantos por cento eu vendo de jeans, né? Então, quando a gente sabe isso aí, minha gente, isso aí Tudo isso aí nós fizemos lá para... Isso aí é um direcionamento que não tem erro. Detalhe, nós fizemos isso para você, que nós vamos passar na próxima reunião do grupo. Olha aí. Por loja. Olha que maravilha. Então... E pela categoria de produto. Isso é interessante. Pela categoria. Isso é interessante, Lucia, assim, muitas vezes, e principalmente em loja de roupa, grade quebrada é difícil de vender. Sim. Por mais que seja um lançamento, mas tá quebrada a grade, você vai ter dificuldade de vender ali. E aí, eu vejo muito empresário assim, esses produtos eles não estão vendendo. Então, tira ele lá do tal lugar e vamos colocar ele lá na frente, porque lá vai vender mais. Só que lá na frente, tu vai tirar o principal produto da tua loja. E ao invés de tu aumentar a venda, vai recair. Por quê? Porque as pessoas, quando procuram a tua loja, elas já procuram aquele produto que tá lá no lugar que ela agora vai olhar. Ela já sabe ir direto no lugar. Vai direto no lugar. Agora elas vão olhar que é um outro produto que ela não tem interesse. E ao invés de aumentar o faturamento, faz recair. Quando eu entendo isso, eu vou organizar a loja em todos os departamentos, e isso reflete até no setor de compras, que o meu core business, aquela minha curva A, ela tem que estar bem exposta. Ela tem que estar no meu lugar mais caro da loja, porque toda loja ela tem um metro quadrado mais caro, tem lugares que é mais barato. Ela vai ter os corredores onde vai ter o maior fluxo. Essa curva tem que estar no corredor de maior fluxo. Ela tem que estar na mesma proporção no meu estoque. Ela tem que estar na mesma proporção na minha compra. Porque se no estoque não tiver na mesma proporção, eu não vou conseguir reabastecer a loja na velocidade que esse produto sai. Se ela não está na minha compra, o meu estoque não vai estar abastecido na velocidade que ele vai ter saída. Por isso que tem que saber o giro do estoque. Porque senão vai dar o quê? Vai dar ruptura. E ruptura na curva A, dia sem vender, tu deixa de vender aí 100 peças. Na tua curva C, um dia sem vender, vai deixar 2 produtos sem vender.
E aí, um produto que falta na curva C, ele não vai fazer falta, vai perder R$200 de venda. Um da curva A, tu perde 20 mil, 30 mil, um produto que falta. Então, essa gestão e entender esse processo, inclusive, eu costumo dizer que até os treinamentos, até a apresentação de uma coleção, eu tenho que iniciar pela curva A, porque aquela curva ali é minha exposição com o cliente. Eu vou ter mais gente ali chegando e procurando aquele produto no meu dia a dia. Se eu não souber o tecido, a qualidade, os benefícios, por que eu vou usar, por que eu não vou usar, qual foi a inspiração. Primeiro, na minha curva A, o cliente, o vendedor vai passar vergonha. Porque o cliente vai perguntar e ele não vai saber. Aí eu te pergunto, será se o marketing não precisa entender disso? Com certeza. Será se o comercial não precisa entender disso? Sim. Será se a gerente da loja não precisa entender disso? Será se o dono do negócio não precisa entender disso? Com Então, eu certeza. falo muito sobre a gestão. O ser gestor é você entender do negócio 360 graus. 360 graus. Não tem como eu trabalhar um comercial se eu não tenho um indicador. Como é que eu vou fazer uma gestão comercial se eu não tenho um indicador que me direciona? Eu vou ficar feito doida, rodando. Vai trabalhar no achômetro. E fazendo o quê? Iludindo o cliente. Eu vou iludir o empresário. E ainda tem outra coisa, assim, que é interessante, ó. Na linha de frente, eu tenho um comercial. Na retaguarda, eu tenho um financeiro. E no meio do processo, eu tenho o setor de compras. Se esse setor de compra não está bem alinhado, ele não conhece esses produtos de curva A, quais são as categorias que mais vendem, onde é que está o foco do negócio, ele transforma lucro em estoque. Ao invés do dinheiro estar no banco, o dinheiro fica lá no estoque. E quando a gente compra produto, quando a gente compra malha, compra os aviamentos, é só problema. Porque se eu não uso logo, vai depreciar, vai estragar. Vai passar moda. Passar moda. E você perde dinheiro. É muito interessante. Eu sou apaixonada por gestão. É um negócio, assim, que me motiva, que me faz, assim, pular da cama todos os dias. Hoje eu estava numa cliente, antes de vir para cá, e aí ontem eu dormi muito tarde. E aí eu acordei hoje, meu despertador, 5h40. Aí eu disse, oh, meu Deus, eu não acredito que eu tenho que me levantar, já tá na hora. Aí eu disse, eu vou botar para 6 horas, porque eu já sei até o tempo que leva da minha casa para a escola dos meus filhos. O máximo, eu tenho que sair no máximo, estourando até 6h30. Então, como eu já tenho minhas roupas ali todas montadas, por ser uma pessoa produtiva, e isso me ajuda bastante na minha logística, eu disse, eu vou botar o despertador mais 20 minutos, 6 horas. Taylor, só deu tempo para fechar o olho, já tocou de novo. Aí eu disse, meu Deus do céu, já são 6 horas. Mas a minha mente o tempo todo dizendo para mim assim, fica em casa, vai descansar. Aí eu me lembrei da minha cliente. Eu pulei dessa cama, tomei banho, fiquei disposta, já fui me arrumar. Foi, assim, incrível a nossa reunião. Sabe, assim, de você ver que o meu cliente, ele não desmarca o horário dele. Nossa. A gente estava falando isso. O nosso cliente, ele não desmarca o horário dele. E sabe o que é que nos deixa feliz? Ele já fica esperando a próxima reunião. Olha como isso é maravilhoso. E o nosso objetivo, a nossa missão, minha, do Taylor e do trabalho que a gente faz, é exatamente fazer as pessoas ficarem apaixonadas por gestão. É de você ter ali os números na sua frente e você tomar a decisão certa, de você olhar para o seu negócio e você pular da cama e ir para o seu negócio porque ele é leve, porque ele é prazeroso, porque ele gera emprego, porque ele dá faturamento, mas dá lucro, porque ele é um negócio que cresce, que você tem previsibilidade. Gente, isso me dá uma sensação tão maravilhosa de juntar planejamento, organização, execução, direcionamento. Isso é sensacional. Então, assim, é uma comunidade, né? É uma comunidade. Apaixonados por gestão. E você faz parte dessa comunidade, porque essa daqui eu cheguei um dia desse lá, ela estava com toda a curva dela ABC, ela olhava. E agora vai botar a televisão. De vez em quando, a gente ir lá tirar umas dúvidas. E a gente vai com muito prazer. Assim, quando eu percebo que o empresário está interessado e quer participar. É muito importante você saber disso. Demais. Demais você e a saber. DRE. As DRS que são maravilhosas de se analisar. É muito bom. E é muito importante. Eu gosto muito quando o empresário, ele se engaja dentro do processo. Ele quer aprender, ele quer executar e quer fazer o correto, né? E só funciona se o empresário... Olha, a gente faz milagre em vários lugares. Porque qual é nosso perfil ideal de cliente? É aquele que o empresário quer ser gestor. Sim. Ele está num nível de consciência que ele quer aprender mais gestão. Se ele não participa, complica. Então, eu fico muito feliz. O trabalho, muito, né? Porque ele não vai entender o andamento. Ele vai querer um resultado, milagre, e nós não trabalhamos com milagre. A gente trabalha com o quê? Com gestão. E isso
é um processo que a gente pode acelerar se tiver a ajuda do empresário, do dono do negócio. Ele é peça fundamental. E também com o nosso direcionamento. Aí é um checkmate. Sim. Dona Lucy, o que esperar da Laveste em 2025? Muita mudança. Muitas mudanças para serem feitas, né? Muitas mudanças boas. Muitas Tem mudanças novidades? boas, né? Roupas, muitas novidades de roupas, muitos modelos. A Lucy é uma pessoa na verdade, eu penso, meu sonho hoje para ela vestir é franquear ela, né, no futuro. Olha aí. É franquear ela. Agora, só para mim franquear, eu preciso ter um suporte. Né? Tenho que produzir. E é para isso que eu quero trabalhar o próximo ano, para franquear. Para franquear, né? Para mim hoje, Expandir novos mercados. não é interessante eu mais abrir loja, mas eu quero que as pessoas elas abram a nossa loja para vender o nosso produto. Entendeu? Eu amo franquias. Eu já tenho experiências Agora, com franquias. É algo que eu vou estudar, né? Nós vamos estudar, né? Vamos fazer todo o trabalho. Fazer um trabalho. Isso aí é algo para o segundo semestre do próximo ano, né? E do jeito que você tem um perfil ideal de cliente lá do seu consumidor Sim. final, você tem que ter o perfil ideal do seu franqueado. Porque tem que ser uma Exatamente. pessoa que tenha comprometimento. Porque pode botar a sua marca por água abaixo. Sim. Então, a gente tem experiência com franquias e as franquias que a gente trabalha são franquias onde os franqueados, eles têm a mentalidade de gestor. Então, é um sucesso. Sim. Se não tiver essa mentalidade, não coloque sua marca, porque realmente pode ser um tiro no pé. E você, me fale mais um pouco sobre a Lucy, mãe. Você tem 3 filhos, trabalham com você. Eu acho interessante porque é uma empresa familiar. É desafiador. Primeira coisa, é desafiador. Mas também é bom. É bom. Hoje, os meus 3 meninos, eles sabem trabalhar. Eles são... Imagina aí que todos nós somos dominante puro. São todos dominantes. São todo mundo focado em resultado. Então, somos tratores, né? Para passar por cima, né? Não é isso? Exatamente. Mas eu tô vendo que cada um hoje tá... Lázaro tá aí, vai apostar, acredito, próximo ano, vai apostar mais na marca dele, Lázaro Feitosa. A Laísa tá gostando muito de trabalhar com licitação, né? Ela já pode trabalhar da casa dela, né? Com licitação. Ele trabalha muito, Lázaro, no setor criativo, né? Produz, né? Cria, exatamente, né? Então, o Laércio tá aí. O Laércio, eu digo sempre que ele é excelente na venda. Ele é muito bom de vender, né? Fardamento aí. Vende demais, entendeu? Então, todos os 3 aí estão, cada um no seu direcionamento, e eu acredito que a tendência é melhorar. Deixa uma mensagem aí para as mulheres, para os homens também, para as pessoas que estão nos assistindo. Que querem empreender, querem começar um negócio. Eu digo sempre que você tem que acreditar nos seus sonhos. O que é acreditar num sonho? É você desejar aquilo. E o que eu vou dizer para vocês, alguns talvez nem vão acreditar, pasmem até. Você não precisa ter expertise naquilo que você sonha fazer. Só o desejo que você tem dentro de você e você diz para sua mente que vai dar certo é o suficiente para dar certo. Porque isso aconteceu comigo. Eu não tenho noção de costura, nunca costurei. Mas a BL, ela vestia aí, expandiu e cresceu. Por quê? Porque no meu coração, na minha mente, eu sempre disse, vai dar certo, vai ser o maior sucesso. Então, quando você acredita nisso, é o suficiente para as coisas acontecerem. E lendo o livro de Napoleão Hill fala nisso. Ele diz, você não precisa ter expertise, você só precisa acreditar. Então, se você acredita, você pode ter certeza que você vai conseguir, você vai fazer. Eu digo sempre, né? E isso é um versículo que tem na Bíblia. Assim como tu pensa, assim você é. Então, você é o quê? Aquilo que você pensa. E se aquilo que tu pensa é positivo, é aquilo que tu quer para a tua vida, tu vai conseguir. Não tem como não dar certo.
Não tem como. Por quê? Porque todos os dias tu vai te levantar focada naquilo, em fazer com que aquilo dê certo. Eu passei quantos anos da minha vida acordando de manhã, trabalhando de domingo em domingo, acreditando no meu sonho. Eu passei muitos anos. Eu passei muito tempo da minha vida enchendo o carro de madrugada para viajar. Eu parava no meio da estrada, quando eu estava com sono, parar debaixo de uma árvore para dormir um pouco, para continuar, porque eu acreditava que aquele produto ia ser conhecido. Entendeu? Ou seja, você vai fazer, quando você acredita, você vai fazer tudo aquilo que precisa fazer. Eu digo que aquilo que tu não pode fazer, aí Deus vai fazer. Mas tu tem que fazer a tua parte. Hoje eu estava falando com essa Então é nossa acreditar, cliente. né? Acreditar no teu sonho. E eu digo sempre, também uma coisa que é muito importante, isso já vem da questão de você ter intimidade com Deus, eu digo sempre, mais real do que aquilo que tu tá vendo, do que aquilo que tu tá pensando, é aquilo que Deus falou para ti que vai fazer. Ou seja, o que foi que Deus falou para ti que vai fazer na tua vida? Você pode acreditar, porque vai acontecer. E hoje eu estava até conversando com essa nossa cliente, dizendo para ela que a vida é quem eu sou, quem eu quero me tornar e o que eu vou fazer para isso. É isso. É isso. Eu preciso saber quem Agora, eu sou e quem eu quero, como é que eu quero ser vista. Agora, qual é o problema que eu quero hoje? atingir? A pessoa tem até o sonho. Tá aqui o sonho. Eu quero isso aqui. Mas cadê a atitude para eu fazer? Porque a minha vida, ela só vai mudar quando eu me levantar e ter a atitude de fazer tudo aquilo Que é necessário. Né? que é necessário eu fazer para poder eu ver meu sonho. Aí muitas pessoas têm sonhos, mas elas não se levantam. Não tem paciência para viver o processo. E não tem paciência para viver o processo. Querem logo o resultado. Quantas vezes eu passei por dificuldade? Muitas. Porque a vida do empreendedor, ela é muito complexa. É altos e baixos. Então, o que é que acontece? Aí, na primeira dificuldade, tu vai desistir do teu sonho? Eu não. Eu vou procurar pensar numa forma de como é que eu vou sair daquela situação para superar aquilo ali. Porque, acredite, para você chegar num sucesso, você tem que ser muito perseverante, muito determinado, muito focado. Você tem que saber aquilo que você quer e você chega. Porque você nunca vai parar na dificuldade. A dificuldade, ela é uma porta, sabe para quê? Para tu adquirir conhecimento. Para tu adquirir amadurecimento. É onde aprende, né? É onde aprende. Eu digo sempre, gente, você quer ter conhecimento, senta numa pessoa que tem um negócio de 50 anos, de 30, 20, 40 anos, o que ele já passou para estar ainda ali. Foram muitas experiências, foram muitas situações difíceis, mas ele superou tudo aquilo ali. E aí você pode evitar até erros. E você pode evitar até erros. Sabe qual é o problema hoje do ser humano? Muitos não querem sentar para ouvir. Não querem aprender, acham não que já querem sabe aprender. de tudo. Nós estamos vivendo hoje no imediatismo e sucesso. Na autossuficiência. É sucesso. Imediatismo não tem nada a ver com sucesso. Sucesso, você vai passar por processos. E cada processo que você vai passando na sua caminhada, acredite, é para você aprender, para você se tornar mais forte. Porque cada erro que tu passa, tu vai aprender com o teu erro e tu já não vai mais errar naquela situação. E são os processos que a gente tem que passar. Mas você vai superar todos eles. E aí você chega num sucesso. Ou seja, sucesso é para quem é determinado. Para quem é perseverante. É verdade. Para quem sabe aquilo que quer para a sua vida. Isso é sucesso. A vontade de se preparar tem que ser maior do que a vontade de vencer. Vencer é a consequência de uma boa preparação. Você tem que se preparar para aquilo ali. Tem que ter um preparo. E não é fácil, não. Quantas vezes eu passei aí feriados e feriados, até na data de aniversário do meu filho viajando, focada em apresentar um produto, crendo que aquele produto ia ser o maior sucesso. Acreditando naquilo ali. Então, não é algo fácil de se fazer. É só para quem verdadeiramente acredita. E verdade. Você que tem que acreditar. Você é a primeira pessoa que tem que acreditar no seu sonho. Porque se você não acredita, você para na primeira dificuldade. E eu gosto muito de um versículo que diz assim, quando o Senhor diz para Jesus, seja forte, seja valente, seja corajoso. O Senhor está dizendo, vai lá, vai enfrentar aí teus medos, vai enfrentar aí tuas dificuldades, pensa aí na melhor maneira, mas vai rompendo, que tu chega lá. Ou seja, digo sempre, eu sou uma pessoa que
eu não tenho dificuldade nenhuma no sentido de perseverar e recomeçar qualquer coisa. Isso é muito bom. Olha, eu quero lhe Entendeu? dizer que foi ótimo o nosso bate-papo. Fico muito grata por você ter vindo, ter aí se disponibilizado a aceitar o nosso convite. Compartilhar essas Compartilhar experiências. um pouco, porque aí só teve um pouco, né? Só uma degustação. Então, Mas fico é muito isso. feliz. Espero que você tenha gostado. Esse podcast, ele serve exatamente para poder mostrar para as pessoas a realidade. Sim. E eu tenho certeza que muitas pessoas que assistem aqui vão se inspirar ainda mais em você. Muito obrigada, Que viu? bom. É isso aí. Agradeço demais a participação. Então, chegamos aí ao final desse episódio com a Lucy Feitosa. Sigam nas redes sociais. Continua sempre aqui no nosso podcast. O Vem Cá Podcast, ele foi feito exatamente para você que quer se tornar um expert em gestão. Então, até próximo domingo, às 9h30 da manhã.